Meu nome é Karine Santos Almeida e meu trabalho é uma revisão bibliográfica com o tema Manifestações Orais da Covid-19, fato ou casualidade. A pandemia de Covid-19, iniciada no ano de 2019 na China, revelou a necessidade de uma rápida reestruturação do sistema de saúde do mundo inteiro. E alguns sintomas foram logo relatados com maior frequência, como a febre, a fadiga e a tosse seca. Também foram descritos alguns problemas gustatórios e olfativos como um sinal para a presença da doença. E recentemente, artigos têm abordado as manifestações orais como uma das possíveis formas de apresentação da Covid-19, suscitando assim uma nova discussão sobre serem ou não sintomas da doença, sendo necessária uma melhor análise desses casos abordados. Nosso objetivo é compreender essas manifestações orais nesses pacientes com Covid-19 descritos na literatura para melhor orientar os profissionais da saúde, assim como maior inclusão do cirurgião dentista nesse processo de diagnóstico. E nesse trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico e avaliados artigos. Dentre eles, 4 artigos eram relatos de casos referentes a um total de 6 pacientes com Covid-19 e lesões orais. Os artigos foram provenientes de diversos países, como a China, França, Brasil, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Itália, Reino Unido. E o número total de casos avaliados foi de 2.878, sendo 1.455 homens e 1.423 mulheres. As idades, em geral, eram médias dos casos avaliados e variavam entre maiores de 60 anos e menores de 60 anos. Pacientes com um ou mais comorbidades também foram avaliados e eles eram grandes números, contabilizando 1.046 pacientes. O diagnóstico pela técnica de PCR foi realizado em 2.621 pacientes e apenas 3 artigos não informaram este dado. Os sinais e sintomas que foram descritos com uma certa frequência nesses artigos eram febre, tosse, fadiga, vômito, dor de cabeça, dor de garganta, diarreia, anosmia, ageusia. E os sinais e sintomas mais comuns eram a febre, a tosse e a fadiga. Em 8 artigos, foram contabilizados aproximadamente 445 pacientes que foi necessária a utilização de oxigênio ou da respiração mecânica. Nos artigos referentes ao levantamento epidemiológico, a gente não encontrou descrições de lesões orais. Já nos artigos de relato de casos de pacientes com manifestação oral, as lesões eram em lábios, palato duro e língua, com maior ocorrência na língua. E a Covid-19 foi classificada também quanto ao grau de severidade, em apenas 6 artigos, sendo encontrado aproximadamente 817 pacientes com uma forma leve e 67 pacientes com uma forma severa. A presença dessas lesões orais como um sinal ou sintoma da Covid-19 foi retratada bem recentemente na literatura, representando nessa revisão bibliográfica só 0,2% dos casos. Grande parte dos pacientes apresentava comorbidades como hipertensão, diabetes e obesidade. Nos casos com lesão oral, um paciente apenas dos 6 não possuía comorbidade e não fazia a utilização de medicamentos sistêmicos, e foi classificado com uma forma leve da doença. Nos demais casos, 4 não foram informados a forma do Covid-19 e um caso foi classificado com a Covid-19 severa. E também foi observado nesses pacientes um ou mais comorbidades, sendo hipertensão e diabetes os mais comuns, além do uso de uma ou mais medicações sistêmicas. As lesões orais variavam de máculas eritematosas, placas brancas, bolhas e úlceras, sendo a úlcera a mais observada, sendo avaliada em 5 pacientes. O diagnóstico PCR, nesses casos, foi informado para apenas 3 pacientes com lesão oral, sendo os demais tratados com Covid-19, devido à presença desses sintomas e alguns sinais, e por terem tido contato com familiares que haviam sido positivados para a presença da doença. O Covid-19 ainda é uma doença em processo de conhecimento, ou seja, ainda existem muitas lacunas para serem preenchidas. A baixa incidência de lesões orais em pacientes com Covid-19 descritos na literatura, enfatizando sendo apenas 0,2% nessa revisão, pode ser devido à não especificidade das lesões com a Covid-19 ou mesmo pela ausência do cirurgião dentista na linha de frente, e que teria, no caso, mais experiência para identificar alterações na mucosa oral. Nesses relatos de caso desses pacientes com lesão oral, o cirurgião dentista foi convocado apenas pelo fato do paciente queixar-se de possuir desconforto na região oral. E dessa forma, a gente conclui que, embora, mesmo sendo 6 pacientes tenham sido identificados com lesão oral e Covid-19, ainda é prematuro afirmar que essas lesões orais sejam um sinal da doença e seria necessário, portanto, um exame bucal fazer parte do protocolo de atendimento do paciente com Covid-19, bem como ser realizado por um cirurgião dentista da equipe hospitalar. É isso, muito obrigada.